Alô, alô, aqui quem fala é o professor Samuel do canal História e Centrismo e hoje vamos conhecer a história e a ideologia dos países que ainda nos dias de hoje vivem em um regime socialista. São 5 países ao todo. Será que o socialismo está funcionando nesses países na atualidade? Quem já me acompanha já sabe que a marca registrada do meu canal é abordar assuntos referentes à história, política e atualidade de forma imparcial. Então já se considere se inscrever no canal, levando em consideração que o projeto é muito novo e toda ajuda será muito bem-vinda. Vamos lá? A Guerra Fria foi o maior confronto ideológico da história. De um lado tínhamos os Estados Unidos representando o bloco capitalista e do outro lado a União Soviética, que por sinal foi o primeiro país a implantar o socialismo como sistema socioeconômico após a Revolução Russa em 1917. Logo em 1922, tornou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O conflito terminou em 1991, com a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Vale ressaltar que já temos um vídeo sobre a Guerra Fria, e ele vai estar aparecendo aqui nos cards, que estará na descrição desse vídeo também. Ainda nos dias de hoje, existem alguns países socialistas. Além de entender se esse sistema socioeconômico está realmente funcionando em pleno século XXI, iremos também destrinchar o contexto histórico, como que esses países chegaram até o comunismo, ok? O primeiro país que iremos listar será Cuba. A independência de Cuba foi obtida através de uma guerra entre Estados Unidos e Espanha, em 1898. Com a derrota espanhola, os Estados Unidos passam a exercer uma influência considerável na ilha. Na década de 1950, a economia cubana baseava-se quase exclusivamente na produção de açúcar, e 35% da fabricação eram controlados por capitais norte-americanos. Estes também exerciam influência sobre as terras, o turismo, os cassinos e as indústrias leves. Cerca de 80% das importações de Cuba provinham dos Estados Unidos. Em 1952, o presidente Fulgêncio Batista, um ex-sargento que havia governado a ilha anteriormente, assumiu o poder através de um golpe de Estado, apoiado pelos norte-americanos. Batista instalou um regime corrupto e muito violento. Em julho de 1953, sob a liderança do advogado Fidel Castro, os setores democráticos se uniram contra a influência dos Estados Unidos e do governo de Fulgêncio Batista. Entretanto, não tiveram sucesso. Fidel foi preso por 2 anos e depois se exilou no México. No México, Fidel Castro organizou um grupo de guerrilheiros com o apoio de revolucionários como Ernesto Che Guevara. No dia 1º de janeiro de 1959, após sucessivas vitórias militares e a ocupação de várias cidades e povoados, Guevara e Camilo entraram em Havana. Num discurso proferido em 16 de abril de 1961, Fidel Castro anunciou ao mundo que Cuba passaria a ser um país comunista. Agora que já entendemos um pouco referente ao contexto histórico da Revolução Cubana, vamos entender como funciona o comunismo em Cuba na atualidade. Apesar de Cuba manter um regime socialista, o termo comunismo consta na Constituição cubana, ou seja, na teoria, as ações políticas e sociais da ilha devem ser direcionadas para o comunismo. Em 2019, Cuba ganhou uma nova Constituição. Esse documento reconheceu pela primeira vez o direito à propriedade privada e à riqueza individual na ilha, com algumas ressalvas. Em Cuba existem eleições sim, mas elas são diferentes do que estamos acostumados. Apenas o Partido Comunista tem autorização para existir na ilha. Cuba democratizou o sistema educacional e erradicou o analfabetismo. Esse parece ser o maior trunfo do regime socialista no país. Localizado na América Central, no Mar do Caribe, o território cubano possui 110,8 mil km², onde residem 11,2 milhões de pessoas. Ainda hoje, a vida em Cuba se desenvolve em passos lentos. Os salários são insuficientes, produtos necessários para a vida cotidiana são controlados e a maioria das instituições é comandada pelo governo e a corrupção continua sendo varrida para debaixo do tapete e a imprensa continua sendo censurada. Em sequência, temos um país que é pouco conhecido, a República Democrática Popular do Laos, uma nação sem o litoral do Sudeste Asiático, que ocupa a parte noroeste da península da Indochina. O Laos é cercado por China, Vietnã, Camboja, Tailândia e Birmânia. É um país montanhoso, especialmente no norte, onde os picos passam de 9.000 pés de altura, aproximadamente 12.800 metros, cuja capital é Vientiane. A população do país é de cerca de 6,4 milhões, na maioria seguidores do budismo. A língua oficial é o Lao,
e a moeda corrente é o Kip. Após a Guerra Civil, que durou por quase uma década, em 2 de dezembro de 1975 é proclamada a República e instalado o governo comunista, apoiado pelo Vietnã e pela União Soviética. O discurso oficial do governo é que o Laos é uma democracia de partido único. Somente membros do Partido Comunista Revolucionário Popular do Laos podem concorrer às eleições. Entretanto, o capitalismo está realizando incursões no Laos. Nos últimos anos, foi criada, com o apoio técnico e financeiro da Coreia do Sul e da Tailândia, a Bolsa de Valores da República Democrática Popular do Laos. As ruas da capital são cheias de sinais do consumo excessivo, Mercedes e outros carros de luxo. Embora as cidades mostrem sinais de nova riqueza, o Laos é, no geral, muito pobre para ter um governo comunista tradicional capaz de sustentar todo o seu povo. O governo é tão esquelético que os gastos públicos correspondem a apenas 11% da economia do país. Praticamente, o Laos permanece autoritário, não permitindo ideias contrárias. O Vietnã, que virou o país comunista logo após o conflito mais emblemático e o mais violento da Guerra Fria, tinha de um lado o Exército do Norte, que era composto pela Frente Nacional de Libertação, conhecidos como Vietcongs, e apoiados pela China. Já o Exército do Sul era composto por tropas norte-americanas auxiliadas por tropas da Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia. A Guerra do Vietnã moldou como é feito o jornalismo de guerra até os dias atuais, e assim imagens de violência e horror logo correram o mundo, o que gerou uma forte pressão interna nos Estados Unidos. Entre agosto de 1964 e janeiro de 1973, os Estados Unidos enfrentaram, além de forte pressão popular, um total de 58 mil baixas no seu exército. Sem dúvidas, foi a maior derrota dos Estados Unidos em uma guerra. Assim, em 27 de janeiro de 1973, o governo americano anuncia um cessar-fogo. Com a saída dos Estados Unidos, o Vietnã do Norte, em 2 anos, consegue ocupar a capital do Vietnã do Sul, instaurando assim a unificação do país sob o novo governo comunista em 1976. O Vietnã, que ao fim da Guerra Civil tinha uma taxa de pobreza de 70%, hoje conta com apenas 13%. Para remediar a situação, a Oxfam considera necessário acabar com a corrupção institucional, melhorar o acesso dos pobres a serviços públicos e reformar o sistema fiscal em prol dos mais desfavorecidos. O país onde o número de multimilionários cresce com maior velocidade no mundo, enquanto a desigualdade entre ricos e pobres aumenta, o relatório indica que 200 vietnamitas ostentam o status de ultra-ricos, com um patrimônio superior a 30 milhões. Mas este surgimento de grandes fortunas foi acompanhado por uma crescente de desigualdade. A sua Constituição atual, que substitui a Constituição de 1975, afirma o papel central do Partido Comunista do Vietnã em todos os órgãos do governo, política e da sociedade. O secretário-geral do Partido Comunista realiza inúmeras funções administrativas e executivas importantes, controlando organizações estaduais e compromissos nacionais do partido, bem como a definição de políticas. Somente organizações políticas afiliadas ou endossadas pelo Partido Comunista do país estão autorizadas a disputar eleições no Vietnã. Estes incluem a Frente Patriota Vietnamita e sindicatos de trabalhadores. O Vietnã é um estado soberano localizado no leste da península da Indochina, no sudeste asiático. Faz fronteira com a República Popular da China, com uma população de mais de 90 milhões de habitantes. É o 14º país mais populoso do mundo. O 4º país comunista da nossa lista é a Coreia do Norte. O Japão ocupou a Coreia durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, logo após a guerra, o norte do país ficou tomado pela Rússia e o sul pelos americanos. Na época, ninguém pensava que a partição seria permanente. A Coreia do Norte não se tornou um país comunista até 1945, quando a Coreia do Sul declarou sua independência do Norte, que rapidamente declarou sua própria soberania em troca. Apoiado pela Rússia, o líder comunista coreano Kim Il-sung se instalou como líder da nova nação. A Constituição do país sofreu alterações para remover todas as menções das ideias marxistas e leninistas, que formam a base do comunismo. E, além disso, removeu a palavra comunismo. Entretanto, a maioria dos governos mundiais, assim mesmo, considera o país como comunista. É regida sob o governo Chun, autodeclarado com um acentuado culto de personalidade.
Ao contrário do que diz o senso comum, a Coreia do Norte é um estado multipartidário, possui 679 parlamentares de 3 partidos diferentes. Vale ressaltar que o país possui o regime político mais fechado do planeta. Sua fronteira com a Coreia do Sul é fortemente vigiada. Com o fim da União Soviética, a principal aliada da Coreia do Norte, a economia nacional entrou numa profunda decadência. A Coreia do Norte ocupa a porção norte da Península Coreana, faz fronteira com a China e a Rússia. O quinto e último país da nossa lista é a China. Depois de 22 anos de guerra civil, em outubro de 1949, foi proclamada a República Popular da China e o país foi unificado sob o controle dos comunistas. Implantou-se inicialmente na China Revolucionária um regime político centralizado no poder do Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, seguindo a ideologia marxista-leninista da antiga União Soviética. Somente após a Revolução é que a China reiniciou seu conturbado processo de industrialização. O novo governo adotou medidas drásticas, como a nacionalização das indústrias e a reforma agrária, para enfrentar as dificuldades econômicas que ressurgiram com a Guerra da Coreia. Com as reformas socialistas, que houve a produtividade industrial, que cresceu 400%, o que não aconteceu com os salários, que só aumentaram 52%. Com as críticas ao seu governo crescendo, houve reação por parte deste com uma campanha antidireitista que levou milhares de pessoas à prisão. Mao lançou um programa de educação para converter todos os soldados em comunistas fiéis e obedientes ao seu partido, além de promover a transferência do controle da revolução para os camponeses e operários, sob a coordenação do seu partido, dizendo pretender a igualdade absoluta. A Guarda Vermelha cometeu muitas atrocidades e espalhou o terror pela China. Conflitos foram ocasionados em grande proporção, envolvendo a população e os militantes da Guarda Vermelha. 7 décadas após sua fundação como o maior país comunista do mundo, a nação asiática caminha, segundo alguns analistas, para se tornar a principal potência econômica do planeta. O PIB chinês já é superado apenas pelos Estados Unidos. No entanto, em termos de paridade do poder de compra, já é o mais rico do mundo. A China também possui o setor bancário mais rico e a instituição com o maior total de ativos, o Banco Industrial e Comercial da China. Também é o principal gigante comercial, produz e exporta mais que qualquer outro país, com 119 empresas na lista das 500 maiores do mundo. Tudo isso foi possível devido às mudanças introduzidas desde 1978, 2 anos após a morte de Mao, por Deng Xiaoping, que promoveu um programa econômico que ficou conhecido como Reforma e Abertura. Deng fez o oposto da proposta de Mao, liberou a economia, permitindo o ressurgimento do setor privado e o poder descentralizado, deixando a tomada de decisão na mão das autoridades locais. O modelo econômico introduzido por Deng, baseado em uma economia de mercado, foi chamado de socialismo com características chinesas. A fórmula foi bem sucedida e permitiu à China começar a crescer de forma sustentável em níveis recorde por 3 décadas. A China se modernizou e hoje não apenas domina a fabricação de roupas e eletrodomésticos, também é um gigante tecnológico. A multinacional Huawei, a maior empresa privada da China, é líder no desenvolvimento da tecnologia 5G e é a segunda maior fabricante de telefones celulares do mundo. Outra empresa privada é a Lenovo, vende mais computadores pessoais que qualquer outra empresa no mundo. Enquanto isso, a Alibaba do empresário Jack Ma domina o comércio online, com um faturamento que supera o da Amazon, sua rival americana. Os fundadores dessas empresas estão entre as centenas de chineses que agora fazem parte da lista de bilionários da revista Forbes. Mas é isso, galera. 2 vídeos que eu gostaria de indicar para vocês é sobre o capitalismo, socialismo e comunismo, as suas principais características e diferenças. Vai estar aparecendo aqui nos cards e vai estar aqui na descrição do vídeo também. O outro é diferenças e como se define a direita e a esquerda. Assistam esses 2 vídeos. Valeu, galera! Muito obrigado para todos que me acompanharam até aqui. Tenham um excelente dia aí e até a próxima, galera. Falou, tchau, tchau!